Olá, estamos mais uma vez aqui para resolver algumas questões. Hoje nós vamos nos dedicar a resolver algumas questões da prova do Enem. A primeira questão da prova do Enem diz assim: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Supõe um copo de formato cilíndrico com a seguinte medida: diâmetro 6 cm e altura 15 cm. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelos será... Então, o que você tem é um copo em formato cilíndrico com as seguintes medidas. Então, você tem um copo em formato cilíndrico e ele diz que ele tem diâmetro 6 centímetros, logo, se o diâmetro é 6 centímetros, o raio é 3. E a altura, 15 centímetros. Dentro desse copo são colocados 3 cubos de gelo. Então, 3 cubos de gelo. Cujas arestas medem 2 centímetros. E tem 2 rodelas cilíndricas de limão. Então, 2 rodelas cilíndricas de limão. Com 4 centímetros de diâmetro. Logo, o raio é 2 centímetros. E você tem 0,5 centímetro de espessura. Ele quer saber a quantidade, qual o volume que você pode botar de refrigerante, já que dentro do copo já tem 3 cubos de gelo e 2 limões dentro dele. Bom, a quantidade de gelo, a quantidade de refrigerante, o volume de refrigerante que eu vou colocar vai ser o quê? O volume, vou botar isso aqui, de 1, que é o volume do copo, menos o volume do gelo, mais o volume do limão. Então, a quantidade de refrigerante que eu vou conseguir colocar dentro do copo vai depender do volume do próprio copo, menos o volume ocupado pelos 3 cubos de gelo e o volume ocupado por cada limão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o volume do copo, que é um cilindro. Depois eu vou calcular o volume de cada cubo de gelo. E como são 3, eu vou multiplicar por 3. Vou achar o volume de cada limão, de cada rodela de limão. Vou multiplicar por 2. Vou pegar esse resultado daqui junto com esse. Vou somar e vou tirar do volume do copo, que é um volume cilíndrico. Então, eu vou calcular V1. V1. Como o copo ele é um cilindro,
o volume de um cilindro aonde R é o raio da base e H é a altura. É assim que se calcula o volume de um cilíndrico. É a área da base vezes a altura. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 15. Então, como ele diz para eu adotar π como 3, ele falou para adotar π como 3, então eu vou substituir aqui. Então vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15, e essa conta dá 405 centímetros cúbicos. Agora eu vou calcular o volume ocupado pelos cubos de gelo. Bom, são 3 cubos de gelo, então eu vou pegar 3 e multiplicar pelo volume de cada um deles. Bom, o cubo de gelo tem formato cúbico, e o volume de um cubo é a sua aresta elevado ao quadrado. Como se calcula o volume de um cubo? Você vai pegar a aresta e vai levar ao cubo. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado ao cubo, que vai dar 8 centímetros cúbicos. Agora eu vou calcular o volume ocupado por cada limão. Como são 2, então vai ficar 2 vezes o volume de cada limão. Como cada limão tem um formato cilíndrico, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, πr elevado ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar 2 vezes 3, já vou substituir π por 3, vezes o raio ao quadrado, o raio é 2, vezes a altura, que é 0,5. Isso aqui vai dar 6 centímetros cúbicos. Na verdade, aqui vai dar 24 centímetros cúbicos. E aqui vai dar 12 centímetros cúbicos. Então, vou pegar esses valores e vou substituir aqui na fórmula. Então, V vai ser V1 menos essa é a quantidade de refrigerante que vai poder ser colocado naquele copo de formato cilíndrico. Eu vou fazer aqui o desenho da segunda questão.
questão diz assim: uma empresa, investindo na segurança, contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras, câmera 1, câmera 2. E a terceira câmera deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas câmeras. Então, o instalador vai ter que colocar uma terceira câmera de tal forma que ela fique a uma distância igual de A e uma distância igual de B. Um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2. Então, isso aqui é um esboço que foi dado ao instalador da posição de cada câmera por um sistema cartesiano. A pergunta que ele quer, resumindo o que ele quer aqui, ele quer saber a equação da reta que vai passar pelo ponto aonde vai ser instalada a terceira câmera. Lembrando que a terceira câmera tem que ser instalada num ponto equidistante de A, equidistante de B. Ele quer saber justamente a equação da reta que vai passar pelo ponto aonde vai estar instalada a terceira câmera. Bom, eu vou passar aqui uma reta. Eu vou chamar de reta R. E aqui vou chamar de ponto M, aonde deverá ser instalada a terceira câmera, sabendo que esse ponto M, a distância dele a A e a distância dele a B são iguais, são equidistantes. Ora, se M é equidistante de A e B, logo ele é ponto médio entre A e B. Se ele é ponto médio, a abscissa dele é a média aritmética das abscissas e a ordenada dele é a média aritmética das ordenadas dos pontos A e B. Portanto, se aqui é A e aqui é B, A vai ser média aritmética aqui é 3, é 1. A abscissa aqui é 3, a ordenada é 1. Então, vai ser 2 mais 3 dividido por 2. Isso aqui vai ser 5 sobre 2. B vai ser a média aritmética das ordenadas. Então, B vai ser 4 mais 1 sobre 2. Então, é 5 sobre 2. Então, esse ponto aqui vai ter as coordenadas dele, 5 sobre 2, 5 sobre 2. Agora ele quer saber a equação da reta que passa por M, certo? Essa equação da reta que vai passar por M vai ser uma reta S perpendicular. A reta S vai ser perpendicular à reta R no ponto M. Então eu vou descobrir qual é a equação dessa reta e aí teremos resolvido a questão. Mas para isso eu preciso achar a equação da reta R. Quanto vale a equação da reta R? Bom, a equação da reta R ela é y igual a mvx mais n. Essa é a equação geral da reta.
y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. O coeficiente angular é igual a tangente, é igual à inclinação da reta. É esse aqui, ó. Certo? Então eu vou calcular a tangente dessa reta, e ela vai me dar o coeficiente angular. Bom, a tangente aqui, eu vou calcular aqui, por esse ângulo, vou chamar o ângulo de θ. Então, a tangente desse ângulo vai me dar a inclinação dessa reta. Na verdade, teria que ser a tangente daqui, mas eu vou calcular essa tangente e vou dar o sinal negativo, porque aqui a tangente é negativa. Então, eu vou calcular essa tangente e vou trocar o sinal, porque é desse ângulo aqui que eu deveria calcular a inclinação da reta. Mas agora eu vou calcular por meio da tangente desse ângulo e vou dar o sinal negativo. Ora, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Então, eu vou calcular a tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vou melhorar aqui. Vai ser tangente. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ser cateto oposto. Quanto vale esse aqui? Esse aqui vai ser 4 menos 1. Então, isso aqui vai valer 3. Quanto vale esse segmento? Esse segmento aqui vai valer 3 menos 2. Então, isso aqui vai valer 1. Então, o meu coeficiente angular vai valer menos 3. Por que vale menos 3? É que eu falei aqui. O coeficiente angular, a tangente, é essa, que é negativa. Mas para facilitar o cálculo, eu achei essa tangente daqui e eu troquei o sinal, por isso que deu menos 3. Agora, falta descobrir n. Ora, essa reta R passa por A e passa por B. Então, o ponto A pertence a R. Se o ponto A pertence a R, as suas coordenadas satisfazem essa equação. Portanto, aonde tem y aqui, eu vou substituir por 1. E aonde tem x aqui, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar 1 é igual a menos 3 vezes 3 mais n. Então, isso aqui vai dar n igual a 1, menos 9 mais n. Então, n vai ser 1 mais 9. Então, n vale 10. Então, essa reta aqui, a reta R, vai ter equação y igual a menos 3x mais 10. Ora, agora eu posso calcular a equação da reta S. Vou calcular a equação da reta S. A equação da reta S vai ser do tipo y é igual a P, y mais Q. Eu tenho que descobrir quem é P e quem é Q. P, ou seja, aqui é x, é o nosso coeficiente angular. Agora, essa reta S é perpendicular a R. Quando tem duas retas perpendiculares, o produto do coeficiente angular de cada reta dá menos 1. Então, se eu tenho duas retas perpendiculares, o produto do coeficiente angular delas é igual a menos 1. Ou seja, quanto vale o coeficiente angular da reta R?
menos 3. Qual é o coeficiente angular da reta S? P. Isso daqui tem que ser igual a menos 1. Portanto, P vai ser igual a menos 1 sobre menos 3. Portanto, P é igual a 1/3. Logo, Y vai ser igual a X sobre 3 mais Q. Falta descobrir que, ora, nós sabemos que o ponto M pertence a S. Logo, as suas coordenadas satisfazem a equação da reta. Logo, aonde tem x aqui, vou substituir aonde tem x aqui. E aonde tem y aqui, vou substituir o y aqui. Então vai ficar 5 sobre 2 é igual a 1/3 vezes 5 sobre 2 mais Q. Isso aqui vai ser Q é igual a 5 sobre 3. Depois de efetuar essas contas aqui, nós vamos chegar à conclusão que Q é 5 sobre 3. Então, Y vai ser X sobre 3 mais 5 sobre 3. Essa aqui é a equação da reta S, que passa pelo ponto M, aonde deve ser instalada a terceira câmara. Antes de ler a terceira questão do Enem, eu vou fazer o desenho referente a ela. No trapézio isósceles, mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio de BC. Então, por isso que eu coloquei aqui 2 aspas, para mostrar que M é o ponto médio de BC. Ora, se M é o ponto médio de BC, então, isso aqui vai valer X, e isso aqui também vai valer X. M é o ponto médio de BC. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Portanto, se isso aqui medir Y, esse segmento também vai medir Y, e esse segmento aqui também vai medir Y. Certo? Ele dividiu por meio de P e Q esse trapézio isósceles em 3 partes. Ora, se chamarmos isso aqui de Y, esse segmento também é Y, e esse aqui também é Y. Pelos pontos B, M, C, P e Q, são traçados segmentos de reta, determinando 5 triângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. Ele quer que você determine a razão entre B, BC. Ele quer que você determine a razão de BC por AD. Quanto vale isso? Sabendo que os 5 triângulos têm áreas iguais. Então, os 5 triângulos têm áreas iguais. Ora, eu vou pegar esse triângulo ABP, vou calcular a área dele. Então, vou botar aqui área 1.
Aqui, para calcular a área, eu tenho a base e tenho que ter a altura. Ora, então, quanto vale a base? Y. Quanto vale a altura? H. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se eu pegar esse triângulo aqui e traçar a altura é a mesma, já que esse aqui é um trapézio e o trapézio tem as bases paralelas. A característica de um trapézio, no caso do trapézio isósceles, é ter bases paralelas. Se as bases são paralelas, portanto, esse triângulo aqui, vai ter a mesma altura. Idem para esse triângulo aqui. Idem para esse triângulo e idem para esse triângulo. Então, os 5 triângulos terão alturas iguais. Eu vou pegar esse triângulo 2 aqui, ó, e vou calcular a área dele. Então, S de 2 vai ser a base é x, vezes a altura, que é h, dividido por 2. A questão diz que os 5 triângulos, que maravilha! Os 5 triângulos têm áreas iguais. Matemática é fantástico, cara. Quem não gosta de matemática é igual aquele que não gosta de futebol. Ou é ruim da cabeça ou é ruim do pé. Cara, a matemática é fantástica. Ele disse aqui o quê? Que as 5 áreas são iguais. Ora, se as 5 áreas são iguais, então S1 é igual a S2. Então, Y vezes H dividido por 2 é igual a X vezes H dividido por 2. Oh, maravilha! Ora, que coisa fantástica aqui. O que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 e posso cortar H com H. Qual a conclusão? Y é igual a X. Ele não quer que você calcule a razão de BC. Quanto vale BC? BC é x mais x, então é 2x. AD. AD é y mais y mais y, é 3y. Mas só que y é igual a x, então é 3x. Então aqui eu posso dizer que 2x sobre 3x. E adivinha o que eu vou fazer com esse x? Vou cancelar. Quanto vale a minha razão? 2/3. Joia? É isso aí.